Mestre Jardel é um cara empreendedor aí, cara que está à frente aí das tecnologias. Trabalhou bastante com e-commerce, né? Tu fez construiu o portal das Casas... Construiu não, né? Mas atuou lá no portal de e-commerce das Casas Bahia, né? E tem É. atuado na parte de comércio exterior, construção de portais, de sites. Uhum. Então, é um cara que tem muito conhecimento em questão de web para poder nos ajudar e abrir a nossa mente com relação a essas plataformas que são ferramentas de venda também para o nosso Uhum. negócio e que muitas vezes têm funcionalidades que talvez as pessoas não conheçam e para as pessoas talvez entender que dá para a gente Sim. abranger, dá para fazer muita coisa utilizando o seu site. A gente às vezes coloca só o sitezinho lá e não Não explora traciona, todas as não traciona. possibilidades. É verdade. Então, o Jardel vai trazer algumas diquinhas para vocês talvez, ou o Jardel cuidar disso, mas acho que talvez a agenda dele é meia concorrida, seja mais difícil, mas talvez você ache alguém que possa dar um plus no teu site para que você possa estar firme e forte aí desenvolvendo os projetos legais no teu site e vendendo, né, ativamente, mesmo nessa crise. Jardel, primeiro começa se apresentando para a gente no sentido de como é que você entrou nessa história, né? Por que você começou a mexer na web? Como é que Uhum. entrou nesse mundo online? Bom dia, galera. Tudo bom aí com vocês? Estou muito feliz de participar. Primeiro, Jefferson, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. E tá aqui no bate-papo com você, né? Um cara tão famoso, construiu a sua Ah, carreira famoso! dentro... construiu a sua carreira bem sucedida dentro do ramo de cinematografia. Nem sei como que fala. E assim, eu admiro muito essa área. Então, assim, nós acabamos nos conhecendo nessa jornada e eu agradeço o Sim, convite aí. Muito isso obrigado, aí. viu? Bom, vamos lá. Realmente. Eu comecei nessa jornada, cara, faz muito tempo, quando a internet ainda era um matagal ainda, quando tudo era um mato, você entrava e você via o feno rolando solto lá. Mas o que me chamou a atenção desde então, cara, isso foi lá para os anos 2000 no começo, e isso revela a minha idade, mais ou menos, né? Mas o que me chamou muito a atenção na internet, é que naquela época eu tinha enxergado uma coisa que nem os empresários tinham enxergado. Eu tinha enxergado que locadora ia parar, que carro ia ser alugado, ia virar serviço, muitas coisas virariam serviço. Só que eu era um jovenzinho que estava acabando de sair do serviço público, né? Trabalhava Sim, como funcionário público na prefeitura, né? Então, assim, eu comprei um computador, eu vi algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, porque o computador não era algo doméstico, né? E aí eu olhei, comecei a olhar, comecei a enxergar lá na frente. E sim. aí eu comecei com pouco recurso, sem nenhum conhecimento, não tinha feito nenhum curso de empreendedorismo, não tinha feito nada. Só tinha uma visão, cara, que a internet, o céu seria o limite. Então, assim, eu comecei a ver que eu poderia escalonar o meu tipo de trabalho de uma forma muito potencializadora. Olha só, Eduardo Stark, meu primo, lá de Cícero Dantas, Bahia. Tudo bem, Dudu? Olha, Esse menino é um prodígio, cara. Ele é novinho, eu não lembro, tem 15 anos, 13, 16 anos. Lê todos os livros de empreendedorismo, é maravilhoso. Eu fico muito olha aí. feliz. Tá Todo dia a gente inovante. bate papo. Tem adulto que não faz isso, aí Olha, já vai e sair na frente de muita gente. Ele tem um Instagram, cara, que ele fica dando dicas de empreendedorismo lá, cara. Eu fico. A internet é maravilhosa, né, para isso. É isso mesmo. Bom, voltando. Então eu comecei a perceber que eu poderia escalonar minhas coisas. Por exemplo, eu percebi que para eu conquistar meus sonhos dentro de um regime normal, CLT, como muitas pessoas conseguem, né, realizar sonhos, mas eu iria ter uma demora muito, eu ia ter um tempo muito significativo. Eu percebi que na internet eu iria encurtar esse tempo, Sim, porque eu é conseguiria isso mesmo. escalonar e alcançar lugares. Mas eu não tinha nenhuma ferramenta, eu não entendia de nada, e fui com a minha própria força, com pouco recurso que eu tinha, e fui indo. Quebrei a cara. Só que eu não desisti, porque o segredo do empreendedorismo é não desistir, né? Você Exato. E essas quebra a quebradas de cara, cara nos ajudam a ajudam. aprender e, levam a gente para um outro patamar. Não tem nenhum bilionário aí que Cara, não tenha falido pelo menos mais 3 vezes, né? certeza. Não, a gente passa por problemas astronômicos, tem conquistas astronômicas, mas assim, por que passei por problemas? São regras? Não, não são regras passar por problemas, assim, quebrar. É que a do conhecimento, experiência, não sabia nada, simplesmente eu tinha uma visão e fui lá, entrei no matagal e fui comido pelos, pelos animais ferozes.
Eu fui devorado. Mas assim, eu fui aprendendo, cara, fui pegando experiência, tomei muito baque. E assim, aí eu fui entendendo, aí eu fui descobrindo um curso aqui, outro ali. Aí, de repente, o YouTube veio com uma avalanche trazendo muito conteúdo. E tem muita gente que fica na internet gastando, consumindo coisa que não presta. Eu gastava muito tempo, como ainda gasto, consumindo conteúdo relevante, consumindo, tentando entender comportamento de público, tentando entender comportamento. E nisso eu comecei a escalonar, eu comecei a ver que eu conseguia adquirir recursos financeiros maiores. Por quê? Eu comecei a ajudar pessoas, de repente eu comecei a me especializar na área e comecei a ajudar pessoas, ajudar pessoas. Essa ajuda gratuita para pessoas começou a se tornar rentável. Começou meu tempo a ficar totalmente vinculado para isso, ajudar pessoas, e eu comecei pouquinho. O pessoal começou a me rentabilizar com isso. E aí eu comecei a ter uma certa visibilidade. E aí eu fui para o mundo de vez, né? Fui para o mundo da web. E aí eu comecei, foi aí que eu comecei toda a minha história, e aqui estou. Já duas coisas bacanas, né, que você falou, né? Geração de conteúdo, né, de qualidade para as pessoas, né? Essa ajuda gratuita. Não tem nada que a gente dê e não volta. Tudo que a gente dá é uma sementinha que é jogada e não tem como, não tem. Você Isso jogando numa mesmo. terra boa, essa semente dá fruto, né? E é o tempo, demora, né? Quem planta Demora, sabe o cara. tempo para poder chegar a plantinha e virar uma árvore. Mas É, não tem semente. Só que se você não jogar semente nenhuma, não tem jeito. Ou jogar duas sementes e ficar contando que aquelas duas sementes vão virar, não dá certo. E outra coisa certo. que você falou que é interessante, que a gente precisa entender, se a gente quiser trabalhar na internet, né, as pessoas que estão assistindo aqui, é a questão do entender, estudar o comportamento do público. As pessoas na Isso é muito internet, importante, cara. Isso é as muito pessoas na importante. internet são muito padronizadas, elas costumam ter hábitos, tem algumas coisas que fazem com que elas agem. Por isso que eu falo, a gente sempre comenta aqui para vocês, poxa, compartilhem, vai no aviãozinho, chama alguns amigos, porque a gente sabe que isso funciona. Se a gente não fala, as pessoas não fazem. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, se relacionando com as pessoas na internet, e isso vai ajudando a gente no crescimento. Inclusive, aproveitem, vão aí no Isso. aviãozinho, compartilhem se vocês querem, acha que tem empreendedores, pessoas aí que talvez estejam meio desanimadas nessa crise, compartilha esse bate-papo aqui que vai com certeza ajudá-los muito. Então, vai aí no aviãozinho. Então, pode Isso continuar. mesmo. Muito bacana. Ah, E aí, então, nesse processo, tu já começou a empreender, né? Já foi embora e sem esses saber o que era desafios empreender. iniciais. É, É porque o esses desafios empreendedorismo iniciais. Ah, pode a falar. palavra empreender, ela tá muito. Ó, o Lopes Design. Ó, Lopes Design, esse menino, esse tem também 16 anos, ele já tem a Aham, própria consultoria dele de design e ele começou comigo. Ele, muito Lopes Design, legal. quem quiser entra no Instagram dele aí, ele já atende trabalhos, ele é muito talentoso, ele faz Muito legal. trabalhos para as empresas, presta consultoria, faz vídeos, faz artes, e ele é muito bom. Também começou com a gente. E Muito aí, legal. esse é o empreender, né? Eu comecei a empreender sem saber o que era empreendedorismo. Hoje a palavra está tão carimbada, é a palavra do momento, empreendedorismo. Mas eu comecei lá Sim. atrás sem saber o que era isso. E o que é empreender? É você ver uma oportunidade, poder escalonar e começar a gerar recursos. Você começa a gerar trabalho para outras pessoas, você começa a agregar valores, e aí começa a distribuir. E aí você começa a levantar, né, a sua autoridade dentro de um determinado assunto. E eu fazia isso sem saber. Aí quando eu comecei a me especializar, a demanda começou a crescer e eu comecei a precisar de ajudas, né? E aí eu comecei a ensinar outras pessoas para poder me ajudar a poder me ajudar a realizar os trabalhos, né? Porque de repente todo mundo começou a me procurar, porque eu comecei a ser visto como o cara que resolvia os problemas, né? Sim. Seja lá qual fossem, né? Dentro da web. Então, como eu ficava muito tempo estudando, e assim, eu percebi que eu tinha muito prazer nisso, então as pessoas começaram a me pedir muitas coisas, então eu precisei contratar pessoas, né, para me ajudarem nesse serviço. E foi aí que eu comecei, é que comecei a dar continuidade nas minhas coisas, sem saber o que era Muito legal. empreendedorismo. Não, é muito legal. E não é, você falou da questão de estudar muito, né? Também ontem o Bruno também falou muito disso, né? Uhum, E isso, na uhum. verdade, o que que é, né? A gente multiplicar os nossos talentos, né? A gente Sim, não sim. tem problema. Todos nós temos talentos natos, né? Uhum. Todos nós temos dentro de nós já algumas habilidades específicas, mas se a É, gente não multiplicar, isso não vai à frente, né? Isso não desperta, não voa.
E a gente precisa focar nessa questão de estudar, despertar. Ah, João aí já. Ó, o João. João, um abraço para você. Ó, em cima do João aí, a Madar Crer é minha mãe. Até minha mãe tá no Instagram. Ela, eu posso dizer que empreendedorismo é isso, né? Eu ensinei ela também agora fica nas redes sociais e às vezes ela pode até me dar uma forcinha aí também nos trabalhos. Isso é empreendedorismo. Minha mãe também tá aí, firme e forte. Um abraço pra Seara, mãe do Jefferson. Eu vi que o Uriel tá aí, trabalhei com o Uriel, cara. O Uriel, muito gente boa, cara. Assim, muito ótimo programador, C Sharp, .NET, sistemas, uma área que eu nem manjo muito. Abraço, Uriel. O que você acha que tem de funcionalidade que a gente pode inserir num site para dialogar melhor com o nosso cliente e talvez as pessoas não estejam utilizando, né? Muito bom, muito bom. Coisas simples, o que você acredita que pode... Que a pessoa, pô, eu tenho um site, só que para dialogar melhor com o nosso público, para poder converter mais, que coisas que você pode, pela tua experiência, até pelas Casas Bahia, qual era essa tecnologia, quais eram os pontos que você acha que é interessante a gente abrir nossa mente para isso? Legal. Você abordou bem, assim, é uma questão de entendimento quanto ao comportamento de público, né, quando eu falei, e também quais itens a gente pode chamar a atenção. Vamos lá. O e-commerce começou, todo mundo começou a postar em e-commerce, isso antes do 2010, um pouco antes, né? Todo mundo achou que o momento era o e-commerce. E aí se apostaram muito em e-commerce. Mas o que acontece? E-commerce sempre é uma carneficina. Por quê? Você está na tua cadeira, diante de uma tela, e aí você está a um clique de distância entre uma loja e a outra. E por que é que agora eu, na minha cadeira, vou escolher comprar na tua loja e não na loja do vizinho? Porque na rua você precisa andar, você tem o desgaste, é longe de um lugar para outro, isso te consome tempo, trabalho. Então, na rua, como era antigamente, e ainda é, né? Você faz a pesquisa de preço, aí vai lá do outro lado, é um pouco saturado, é um pouco assim, enfadonho. A internet você está a um clique, então vira uma carnificina e virou uma briga, né? Como é que as empresas fazem para poder sair dessa carnificina? Quais estratégias usadas? Isso não serve só para e-commerce. Olha, eu trabalhei nas Casas Bahia, fiz também projetos para Submarino, Walmart, fiz também para Ponto Frio e Extra. Trabalhei nesses e-commerce, nessas plataformas. Então, assim, a primeira coisa é você entender que as pessoas estão... com quem é que você está conversando? Como é que... Olha só, a Tereza está perguntando o que é um e-commerce. Muito bom. Dona Tereza, um beijão para a senhora. Muito boa pergunta. Olha, muito boa. Um e-commerce é uma plataforma de venda na internet. Então, é onde eu posso comprar qualquer tipo de produtos. Ao invés de ser na loja física, eu compro na internet. Aí, certo? Beleza? Aí o que acontece? Todo mundo começou a querer construir um e-commerce. Uma plataforma e-commerce, antes, hoje você pode alugar plataformas e-commerce bem baratinho aí, por mensalidades de até R$50, você já aluga na internet. Mas antes era preciso construir. Para construir, você precisava injetar uma boa grana. Então eu vi muitas empresas de pequeno e médio porte guardando aquele dinheiro suado, seus R$10 mil, R$15 mil, que isso para um e-commerce não é nada. Isso é um grãozinho de areia, não significa nada. Só que para a pessoa que está investindo numa empresa de pequeno e médio porte, às vezes pode ser o dinheiro da reserva dela. E ela acha que aquilo vai trazer o retorno dela. Só que ela está concorrendo com uma Submarino e com uma Casas Bahia que vende mais de R$1 milhão por hora. Então, veja bem. Então, assim, você vai ser engolido. Essa é a verdade. Só que como fazer para sobressair? Essa que está a estratégia. Primeiro de tudo, você tem que ter domínio do que você está vendendo. Porque, assim, uma plataforma como Casas Bahia, Ponto Frio, Walmart, hoje não se chama mais de e-commerce, eles chamam de marketplace. O que é marketplace? O Jefferson tem a loja dele, e as pessoas têm as suas lojas, e as pessoas colocam produtos nesse marketplace, né? Então, é difícil. Alguém está perguntando? A Michelle disse que ainda não entendeu a questão do e-commerce. Dá um exemplo dá um exemplo de uma loja e-commerce na internet, só para as pessoas entenderem, porque consumir, eles consomem. Certo. Eu creio que você já deva ter visto, Michele. Um e-commerce, por exemplo, as Casas Bahia. Vamos dar o exemplo das Casas Bahia. A Casas Bahia tem a loja física. Se você quer comprar uma televisão, você vai na loja física, você vai num shopping ou numa loja de rua, você vai lá, compra e sai com o seu produto, certo? Isso é uma loja, a loja física é o processo normal, como nós estamos habituados. O que é o e-commerce? Você também já deve ter visto como a maioria das pessoas já compraram na internet.
é quando essa loja física coloca a sua loja no modelo virtual. Então, assim, você entra lá, www, parece que estou fazendo propaganda para as Casas Bahia, né? Mas como o assunto foi Casas Bahia, www.casasbahia.com.br ou qualquer outra empresa, e você entra lá e você vai ver que esses produtos estão na internet também para vender, certo? E aí, ao invés de você ir na loja física comprar, você vai na internet. E aí, da tua poltrona, da tua cadeira, ou hoje até de um celular, você compra essa mesma TV ou outros produtos, você compra, e aí da tua casa, da tua comodidade, você vai lá, configura tudo, compra e essa TV chega na tua casa. Isso é um e-commerce. É quando você faz a compra online. Ok, pessoal? Não quando compra na loja física. É Isso. o site da empresa da loja física. É o site da loja física que você consegue comprar lá. Exatamente. Então, o que Aí tá acontece? falando do marketplace depois. Aí em torno de 2006 para frente, 2005, 2006, foi um boom com esse negócio de e-commerce. Foi um boom. A internet explodiu. A internet explodiu com esse negócio de e-commerce. Aí todo mundo queria ter um e-commerce, porque viu que as pessoas estavam comprando pela internet. Beleza, só que se precisava muito dinheiro para investimento. Então você tinha lá um valor, você investia, só que você estava concorrendo com os gigantes. Era difícil. E aí qual a saída para você conseguir não ter o seu comércio na internet engolido? Você tinha que adotar estratégias. E aí foi quando começou as redes sociais potencializarem isso. A gente começou lá antigamente, no Orkut. Quem lembra do Orkut aí? Se alguém lembra do Orkut... Não é da minha época, não. Não é da minha época, mas eu ouvi dizer aí. Eu ouvi dizer também. O Orkut, eu até costumo chamar de velha aliança. Alguns vão entender aí. Quem lembra do Orkut? Quem já entrou no Orkut aí, ó, deixa um comentário aí. Então, o que acontece? As redes sociais, nessa época, entraram para fazer um comportamento de socialismo entre as pessoas, né? Interatividade entre as pessoas. E nisso, os e-commerce estavam correndo por fora. Ainda não tinham se enxergado o vínculo entre os dois. A Natália, Blaisa, nem é da minha. É assim. Aí, olha só, ainda nem tinha se enxergado o vínculo entre os dois. Então, as redes sociais estavam correndo, ganhando tração entre a socialidade das pessoas e o e-commerce estava correndo por fora. O que acontece? Os e-commerces viram que as redes sociais, as pessoas estavam lá e começaram a fazer divulgações. Né? Ó, minha mãe aí, também lembra do Orkut, minha mãe é da época do Orkut também. Aí as redes sociais começaram a ver que as empresas começaram a entrar, porque as pessoas estavam lá. E aí começaram a fazer divulgações. Então, uma vez que as pessoas estavam dentro das redes sociais, as empresas começaram a fazer propagandas lá. E aí, uma vez dentro da rede social, eu vejo lá televisão, promoção da televisão, tal. Se eu estou querendo comprar uma televisão, eu vejo uma promoção em apenas alguns cliques, eu consigo ter a televisão. Isso trouxe um outro movimento para os e-commerce. E aí sim, aí todo mundo foi para a rede social. Todas as empresas foram para a rede social. E o que acontece? De novo, a pulverização, a carneficina. E aí novas estratégias precisam ser o tempo inteiro precisam ser renovadas. Por quê? Quando um desponta, quando uma empresa descobre uma ação e que dá certo, todo mundo vai atrás. Aí fica normal. Aí precisa se reinventar e redescobrir. E como que você sai dessa bolha? É através de palavras como gatilhos mentais. Como que é isso? É eu entender meu público-alvo, eu tenho que entender quem é meu público e fazer anúncios para esse público. Né? Eu sempre digo, quem conversa com todo mundo, não conversa com ninguém. Então, quando eu tenho as redes sociais, agora falando mais nos tempos atuais, o e-commerce, eles se tornaram marketplace. A galera já entendeu o que é o e-commerce. O que é o marketplace? É quando eu começo a pegar produtos de outras lojas e colocar na minha plataforma. O Mercado Livre é o maior exemplo de marketplace. O Mercado Livre em si não tem produto. Correto? Estão dando para entender? Estou falando muito rápido, sim, gente? Tá ok? Não. Tá ok? Tá indo, sim. Então, assim, o Mercado Livre em si é um grande marketplace, porque ele não tem produtos. E aí as pessoas colocam seus produtos lá para vender e aí começa a negociação. Beleza? Então, assim,
Aí as redes sociais entraram com força, porque as pessoas estão nas redes sociais, e se estão nas redes sociais, o que acontece? Ali é o melhor lugar para eu atrair o meu público. Então, só que as redes sociais têm todo tipo de público. Eu preciso entender com quem eu converso. Aí eu crio ações de marketing, eu crio textos e até banners ou banners para eu atrair um determinado público. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma televisão, falando da televisão novamente, e eu tenho uma promoção, ela custava 3 mil e agora ela está por 1.800, um exemplo, né? Eu estou conversando com qual tipo de público? Certamente não é o A. O A não está muito procurando oportunidades. Olha, 3 mil por 1.800. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas quem é esse público? Está mais no C, entendeu? Então, eu tenho que entender, eu quero atrair o público C, eu quero atrair homens, mulheres, quais idades? E aí eu tenho que conversar com esse público. Quando eu começo a conversar com esse público, fazer promoções para eles, como esse público se comporta? O público C, eles compram televisões e eles precisam de promoções. Eles se adequam melhor às promoções. Então, eu vou criar uma promoção de uma televisão, falando a televisão como exemplo novamente, eu vou fazer uma promoção de 3 mil por 1.800 e vou soltar. Aproveite, oportunidade, porque esse público, ele tem uma identificação melhor com esse tipo de conteúdo. Quando eu converso com o público A, é outra linguagem. O público A, embora também alguns gostem de promoções, eles estão mais preocupados o quê? Na qualidade, no conforto, no lazer. Então, o meu pronunciamento para esse público nas redes é outro. E aí as redes sociais tomaram uma outra atração. E com as redes sociais, uma coisa muito importante para quem tem comércio de pequeno e médio porte, porque assim, isso é muito importante, Jefferson. Pessoas que têm negócio de pequeno e médio porte, ainda que não tenham um e-commerce, que tenha sua loja, o importante de anunciar nas redes sociais é que as redes sociais deu voz para as pessoas a ponto de fazer com que elas, com pouco valor investido, ou até às vezes quase nenhum, alcance uma multidão de pessoas, coisa que ela não conseguiria fazer um tempo atrás, porque precisaria investir em televisão, em rádio, e talvez não tivesse dinheiro. Então, se as empresas de pequeno e médio porte conseguirem ajustar a comunicação, entender o seu público e fazer aquele anúncio segmentado e conversando com esse público frequentemente, certamente ela vai ter um bom resultado na internet. Muito legal. Só dando uma exemplificada de algumas coisas que ele disse, para vocês entenderem. A questão do e-commerce, por que ele é caro? Além da questão da criação da plataforma, essas grandes empresas, elas põem dinheiro para que quando você pesquise a TV, apareça a TV delas. Então, para você vender a tua TV como o teu e-commerce, você teria que gastar mais, divulgar em propaganda mais do que essas grandes empresas, para que quando as pessoas procurarem TV, apareça a sua ao invés da dela. Então, por isso que é muito caro investir nisso. A questão das redes sociais, a questão do marketplace, né, que é você colocar o seu produto numa outra loja. Hoje a gente tem várias empresas, né, ele falou do Mercado Livre, mas a Amazon também permite que você coloque lá dentro conteúdos seus, inclusive livros. O Carrefour, eu estou prestando serviço para o Carrefour, eu estou fazendo um treinamento específico para as pessoas que têm produtos que querem colocar no Carrefour, e outras também têm, porque eles perceberam que é mais negócio para eles não ter que investir tanto em produto e simplesmente você ter o teu produto, você coloca lá. Para eles é mais interessante em questão de investimento, porque também até tira você da concorrência, e porque também para você também é mais estratégico. Você colocar, às vezes, no portal deles, que é um portal que já é patrocinado, porque eles também querem vender, inclusive o seu produto, acaba virando um jogo de ganha-ganha. Você ganha porque você está vendendo na plataforma deles, eles ganham uma comissão em cima disso, e eles também vendem, então é um negócio interessante. A questão das redes sociais, que você falou, que o Jardel comentou a respeito, só para vocês entenderem essa questão do público, e aí dar um exemplo para facilitar um pouquinho mais. E aí o João até colocou isso. Quando você, de repente, quer falar com o público C, o João colocou o exemplo do Big Brother, né? Mas isso é que você dialogar com o teu público. Se você quer falar com o público A, você não vai falar de Big Brother, porque você sabe que provavelmente boa parte do público A não está assistindo o Big Brother. Na verdade, boa parte do público A nem assiste TV. Então, você fala de coisas que realmente são interessantes. Você faz uma promoção e fala para você assistir o futebol de quarta-feira, para você assistir o Big Brother, para você assistir coisas que você sabe que o teu público fala, que o teu público quer fazer.
Então, isso é que você dialogar. Por isso que o público vai se interessar, porque ele fala, nossa, é verdade, eu quero assistir o Big Brother, minha televisão tá velha. Pô, eu quero assistir Isso. o futebol, mas a minha televisão é pequena, eu quero uma televisão maior para poder ter uma experiência melhor. Então, você tem que entender bem o porquê que o teu público quer o teu produto ou serviço, para que você possa criar textos que realmente chamem a atenção dele. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, porque assim, ó, o exemplo do Carrefour, muito legal. Também é um marketplace. Hoje, se você for construir um e-commerce, você tem duas formas de construir. Você pode construir, gastar uma fortuna, e essa fortuna vai ser um grãozinho de areia perto das grandes, ou você pode usar o marketplace, que é o Carrefour, que é a melhor estratégia. Por quê? Carrefour, Casablanca, seja lá qual for. Porque eles, como você bem disse, eles vão fazer a propaganda para você. Eles vão te divulgar, porque o teu produto está lá. Então, o que acontece? Eles gastam fortunas, gastam milhões e milhões, coisas que o empreendedor, a loja comum aqui de rua, dificilmente vai ter milhões para investir em marketing. Dificilmente ganha milhões, né? Então, assim, eles vão estar o tempo inteiro. E qual é a melhor estratégia que eles fazem? Como você bem disse, está assistindo um jogo de futebol, eles falam de televisão, por quê? Porque eles fazem você lembrar que você precisa daquilo que eles têm. Eles querem vender aquilo que eles plantam em você uma necessidade. Então, por exemplo, você está assistindo um jogo, uma novela, seja lá o que for. Você está assistindo na tua TV. Eles vêm com uma solução de algo melhor para você, um benefício, um conforto. Então, fazem te lembrar que sua TV é pequena para você ter uma maior. E aí, primeiro eles aguçam em você a necessidade de algo maior ou melhor, benefício. Primeiro eles mostram, né, que você precisa daquilo. E, de fato, às vezes, realmente é um benefício, e às vezes a gente precisa, e às vezes não, ou muitas vezes não precisamos. Então, esses marketplaces, essas grandes empresas, os e-commerce, mais uma vez falando, o e-commerce, porque assim, o público é rotativo, e o e-commerce é onde se vende produtos online, mais uma vez falando, é muito mais viável você pôr o seu produto nas grandes do que você querer fazer o teu e-commerce, né? Aí o que acontece? Eles fazem você entender que você precisa daquilo, então eles têm as melhores estratégias, as melhores ferramentas, mas também assim, nada impede de você também fazer a tua divulgação no Instagram, nas redes sociais das tuas coisas, mas sempre funciona entenda... tanto quanto, né? Isso funciona tanto quanto. Tem empresas que não têm e-commerce, não tem nem loja física e está ganhando muito dinheiro só nas redes sociais. Porque quando você entende o que você tem, ó, o melhor segredo para qualquer nicho, você pode falar padaria, você pode falar qualquer coisa, padaria, mercearia, marcenaria, loja de eletrodoméstico, qualquer nicho que você me falar, eu vou dar a primeira dica vai ser a mesma. Você tem que entender o teu produto. O teu produto, ele soluciona um Quais tipo... soluções, né? Ele soluciona um tipo de problema e dor da sociedade. Então, existe um problema, uma necessidade, né? E o seu produto, ou ele soluciona um problema, ou ele traz um benefício. Ou conforto, né? Que é um benefício. Então, existe um problema, uma dor, e existe um benefício e uma solução. O que o marketing faz? Ele tem que criar esses caminhos. Quando você entende quem são as pessoas que têm esse problema e qual é o teu produto, você conversa através das redes sociais, faz conversa, você nutre as pessoas com essa solução e aí você tem um cliente. Uma dica muito boa é assim, ó, olha só como tem muitas pessoas que erram nisso. Vamos dizer que eu tenho uma empresa de notebook, certo? Jefferson, eu vou te fazer uma pergunta. Você compra notebook todo mês? Não. Então, como é que eu vou conversar com você? Eu vou ficar toda hora, compre o notebook, compre o notebook, compre o notebook. Eu vou me tornar uma pessoa enfadonha, você vai desmarcar. E as redes sociais, o algoritmo muito importante é o seguinte, ela tem 2 pontos. Quanto mais você é relevante, quanto mais as pessoas consomem o teu conteúdo, a própria rede social te dispara e te divulga. Só que quando você é desmarcado, quando você é descurtido, a rede social te prende. Então, assim, você tem que ser um cara interativo, interessante.
Quando você coloca, compre meu notebook, compre meu notebook, compre meu notebook, você não está conversando da maneira certa. É bem verdade que uma hora ou outra, o Jefferson, eu, qualquer pessoa, vai querer comprar um notebook. Mas uma vez que eu comprei, já era. Então, qual é a estratégia? Não é você ficar soltando, compra um notebook. Se eu tenho uma empresa de notebook, é eu soltar dicas de preservação do notebook. Eu vou conversar com as pessoas que tenham um notebook. Eu vou conversar dicas de preservação, eu vou falar sobre o melhor desempenho. Olha, você sabia que o notebook, trabalhando de tal forma, ele vai ter uma maior performance, cuidados com o notebook. Eu vou começar a conversar e trazer curiosidades para que eu seja um cara interessante. Quando a pessoa, de novo, essa pessoa vai querer comprar um notebook, ela vai lembrar de mim. Eu nem preciso colocar o meu preço toda hora. Ela vai me procurar. E, claro, uma vez ou outra eu solto uma promoção. Olha, aí sim, uma vez ou outra. Que você vende, né? Isso. Você, senão você só dá dica, você não vende. Então você tem exatamente. Que lembrar isso. Mas a maior parte do teu conteúdo tem que ser conteúdo que ajude ela para que ela fique com você criar um relacionamento com ela. As pessoas não compram de vendedores, elas compram de amigos. Então você tem que se relacionar, virar amigo da pessoa. Falou você virar tudo. amigo, automaticamente, quando ela precisar de uma questão, algum problema, ela vai buscar a pessoa com que ela se relaciona, que já deu um monte de ajuda para ela, né? As redes sociais trouxeram uma coisa que o McDonald's está tentando há 50 anos, e Uber, Nubank conseguiu em 2 anos, a Netflix. Veja bem, o McDonald's e outras empresas estão tentando isso há mais de 50 anos. Claro que agora conseguiram. Qual a diferença do Facebook e para o Instagram? Por que o Instagram se tornou tão forte? É porque o Instagram humanizou as empresas. Então, quando você pede um Uber, vou pedir o Uber. O Uber virou uma pessoa. Eu vou ali né? Virou quase uma pessoa. A Netflix trata com você, o linguajar da Netflix com você não é de empresa para pessoa, é de um amigo para um amigo. Ela te oferece um benefício, um conforto, só que presta atenção no linguajar. Não é mais aquela coisa empresarial, aquele linguajar técnico. Formal, né? Formal. Não, parece. Quando você pega empresas como Banco Nubank, quando você pega, tantas empresas novas, a Uber, quando você vê a divulgação deles, parece que ela está conversando com você, um amigo por um amigo. Por isso que essas empresas, em 2 anos, estouraram. O comportamento do público no Instagram exige essa humanização. É automático, é intuitivo das pessoas. Entendeu? Então, essa humanização é muito importante. Esse é o pilar aí. Então, a gente, antes de vender, a gente precisa urgentemente aprender a se relacionar. Entender quais questões que tem o nosso público. E esse relacionamento é um relacionamento estratégico, né? Como, por exemplo, se eu tenho vendo notebook, mas eu vou ficar dando dica de roupa, de coisas que não tem nada a ver com o meu produto, isso não é um relacionamento estratégico. Um relacionamento estratégico é um relacionamento que que você fale de assuntos que estrategicamente a pessoa vai lembrar do teu produto. Que a pessoa vai ter o desejo. São 3 coisas que você pode fazer. Falei 3 de chutando, nem sei se são 3. Mas uma conteúdo que você possa atrair para você uma importância. Então, olha, o conteúdo mostrando o teu conhecimento, que a pessoa vai olhar para você de uma forma, não, essa pessoa sabe, essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa conhece do assunto. Um outro conteúdo que é um conteúdo para a pessoa perceber que ela tem uma dor, né? Que ela tem uma dificuldade. Sim. Então, você faz um conteúdo que a pessoa perceba que, poxa, eu tenho um problema, eu nunca prestei atenção nisso. Tem a Lília, que é de estética, que está aqui, né? Vou gerar um conteúdo falando que a pessoa, se eu não cuidar da minha pele, se eu não fizer um laser, alguma coisa, eu vou ter um problema. Isso vai gerar para mim consequências que vão ser ruins, até para minha imagem, para como as pessoas me enxergam. E um outro conteúdo que você pode gerar é um conteúdo de ajudando a pessoa a viver melhor, né? A ter um relacionamento melhor com ela mesma. A dica de simplesmente ajuda, mas sempre dentro do que você vende, do seu assunto, para não se perder e a pessoa sempre se relacionar com você e olhar para você e te ver como uma referência naquele ponto. Exatamente. E isso que a internet trouxe, a web, ela trouxe para as pessoas esse poder de voz de falar com o Brasil inteiro. E vou falar um negócio, viu? O Brasil é um dos melhores países do mundo para você colocar seus produtos na internet. Por quê? É uma curiosidade muito louca isso, é muito louca. Por quê? O Brasil é muito grande e todos falam a mesma língua. Ponto positivo.
O Brasil, olha só que curiosidade, embora seja um país de terceiro mundo e ter muitas pessoas que não têm um poder aquisitivo muito bom, isso, para essa finalidade, ajuda. Parece louco, né? Mas ajuda. E vou explicar já já por quê. O Brasil não é um país velho, assim, onde pessoas velhas. É um país normal, assim, faixa etária ok. Por exemplo, tem países na Europa que a faixa etária é muito velha, então o pessoal Mais de mais 60 antigo anos. é mais Aqui difícil é ter menos essa. de 30. É Exato. 30 e pouquinho. E olha que curiosidade, por que pessoas da faixa etária, o país ter essa característica da faixa etária um pouco inferior ajuda nessa área, veja bem, não é que isso é um ponto positivo não para tudo, mas nessa área ajudou. Eu vou dar um exemplo bem radical para a gente entender. Eu sempre uso esse exemplo. Vamos dizer que você, o Jefferson, dê aula de mandarim. Olha lá, hein, Jefferson, você dando aula de mandarim. Ó, já E tô me você, vendo já. mandarim, e você mora no... Deixa eu pegar uma... Fala um lugar aí, uma região do Brasil que é difícil alguém querer mandarim. Vamos ver. Amapá. Você mora no Amapá. O Jefferson, ele dá aula de mandarim e mora no Amapá. Qual a probabilidade do Jefferson no Amapá, e nada contra o pessoal do Amapá, pelo amor de Deus, não é isso. Qual a probabilidade do Jefferson no Amapá dar aula, montar uma escola física e dar aula de mandarim? O João Marcelo, nham. Qual a probabilidade do seu negócio ser sustentável? É muito pouco, né? Você tem uma escola de mandarim no Amapá e que você abre uma escola física e fala assim, dou aula de mandarim. Poucos alunos você vai ter. Poucos alunos. E aí o que acontece? Quanto você vai ter que cobrar por essa aula para que ela sustente o teu negócio lá, o prédio, o lugar que você vai alugar, o material, quanto você vai ter que cobrar? Ficou inviável tanto para quem quer aprender, tanto para você manter, certo? Então, não tem escola de mandarim no Amapá. Eu estou supondo, né? Aí eu estou falando isso, daqui a pouco a gente descobre que lá no Amapá tem uma comunidade cheia de chinês lá e eu tô... Ô, Eduardo. Bom, beleza. O que é a internet? Tipo, aí, se você quer aprender mandarim e você mora no Amapá, como não tem uma escola lá, vamos dizer, antes da internet, o que você teria que fazer? Ir para uma grande metrópole, né? Talvez em São Paulo você encontre, e você tinha que vir para São Paulo para estudar, certo? É o único recurso que você tem para uma grande cidade que tenha, né? Que dê aula de mandarim. Só que o que acontece com isso? Você vai ter que gastar muito, você vai ter que mudar seu estilo de vida, você vai ter que investir muito para ir para lá e você não vai aprender no final de semana. Talvez você tenha que se mudar, certo? Qual é o investimento disso? Muito gigante. Agora, com a internet, o que acontece? O Jefferson, lá do Amapá, ele lança um curso online de mandarim. No Brasil, agora quando a gente fala de Brasil, a gente consegue bastante pessoas que queiram estudar mandarim, não consegue? Acho que a gente consegue um número relevante. Vamos dizer, o Brasil tem 209 milhões de pessoas. Vamos dizer que, 1.000 pessoas, né? 1.000 pessoas. E quando você conversar com essas 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas que querem aprender mandarim, só lembrando, gente, isso é um exemplo totalmente radical, só para a gente poder ter um entendimento do conceito, tá? Então, aí o Jefferson, vamos dizer que 1.000 pessoas no Brasil, que eu acho que é muito mais, porque a comunidade chinesa aqui no Brasil é muito grande, né? Então, vamos dizer que 1.000 pessoas queiram aprender mandarim. Eu estou falando mandarim é da China, né? Tá ok, né? Eu estou falando correto? Estou falando bobeira? Tá certo, né? Então, que a gente vai usando exemplos da cabeça, assim, daqui a pouco, né? Então, assim, vamos dizer que 1.000 pessoas queiram aprender mandarim. Ela não vai encontrar muita coisa. Aí o Jefferson, lá do Amapá, ele começa a ser autoridade nesse ramo, nesse nicho. E através da internet, ele consegue conversar com pessoas do Brasil inteiro. E por quê? Porque o poder aquisitivo um pouco inferior facilitou dentro dessa área. Porque as pessoas que é muito rica, ela simplesmente se muda. Eu vou para a China e aprendo lá. Certo? Só que como o poder aquisitivo não é tão alto, as pessoas não têm essa facilidade. E aí o Jefferson lança esse curso a R$1.000. R$1.000. O que acontece? Ele não poderia cobrar R$1.000 lá no Amapá, porque ele ia ter um aluno ou dois, e esse aluno não teria R$1.000.
Aí vamos dizer que ele, R$ 1.000, e ele lançou uma promoção e fez a R$ 600. Essas 1.000 pessoas no Brasil inteiro, boa parte dela investiria esses 1.000 ou R$ 600, ou se cobrasse 300, eu estou chutando valores, mas ainda que ele cobre 1.000, essa pessoa que precisa estudar mandarim, os R$ 1.000, ficou justo, porque ela teria que procurar uma escola em outro canto do país, ela iria ter que investir muito mais que R$ 1.000, mas muito mais. Ela não ia ter, ela não ia conseguir concluir isso. E agora, com o Jefferson dando aula de mandarim, dentro do Brasil inteiro, ele consegue conversar com 1.000 pessoas, e ainda que ele consiga, dentro de 1.000 pessoas, fazer com que 50 pessoas comprem o curso dele, o que acontece? Explodiu. Ele ajudou, ele conversou, ele auxiliou, e essas pessoas vão ser muito gratas a eles para sempre. Entendeu por que o Brasil é um dos melhores países do mundo para se trabalhar na internet? Você tem a tua rede social, você não está pagando nada por ela, você descobre o teu nicho, o teu grupo de pessoas, você sabe o produto que você tem, e aí quanto mais segmentado, melhor. Você conversa, daqui a pouco é elas que te procuram. E aí, meu amigo, os negócios estouram de vez. E a gente precisa ter essa mentalidade, entender que isso até para os negócios mais tradicionais, né? Para os negócios mais simples. Tá aqui o Marcelo Fabiano faz fotografia, tem a Cida também que está aí com a gente, que ela tem uma escola. Às vezes, por exemplo, usando o exemplo do Amapá, no Amapá existe alguém que quer aprender o que a gente tem aqui. Exato! E, às vezes, a gente consegue, por meio de tecnologia, tem que ter questão de legislação também, ajudar essa pessoa lá. Tem gente que anda quilômetros para poder chegar a uma escola, quilômetros para poder fazer um curso de fotografia, anda quilômetros para poder andar, e a pessoa, tudo que ela queria era alguma coisa mais próximo dela. Então, às vezes, você, no teu negócio fixo, que está dando certo aqui, você pode ampliar o teu público e você vai perceber que, conforme o tempo vai passando, esse público online vai ser muito maior do que o teu público presencial. E aí, aí não tem fim. E aí, quando tem uma crise como essa, poxa, o pessoal aqui da minha loja do fixo, do pessoal presencial não está vindo mais. Mas o pessoal do online continua, está ativo ainda, está produzindo, porque para alguns, sei lá, o coronavírus chegou aqui na Baixada Santista, mas às vezes lá no Amapá nem chegou ainda. Então os caras estão na vida normal lá deles. Então você pode estar faturando. E aí talvez quando chegar lá aqui no sul já está liberado, já não tem mais nada no sul, porque passou por lá. Então são coisas pelo tamanho do Brasil que você consegue, às vezes, geograficamente, você ir jogando e fazer com que o teu negócio nunca pare, porque você vai ampliando. Onde é que tá bom o meu negócio? Ali tá bom. Ali tá ruim, não vou mais deixar ali, vou pro outro lado. E você continua rodando o teu negócio. E até fora do país, dependendo da situação, né? Sim, eu comprei já curso de 2 pessoas. Um que eu comprei mora nos Estados Unidos e outro mora na Espanha. E os caras vendem curso online aqui no Brasil, mas moram em outro lugar. E você falou um negócio muito importante. Essa época, nós estamos vivendo uma época de pandemia e a gente crê logo que isso passe e a gente todo mundo está na mesma expectativa. Em nome de Jesus, a gente crê nisso. Só que o que acontece? Olha só, muitas pessoas não entram no online, isso é muito importante. Ó. Você que está aí na live, presta muita atenção. A Cida já está fazendo isso aí, ó. A Cida já está mandando conteúdo pessoal em Portugal, é isso aí, Cida. Parabéns, Cida, é isso mesmo. O céu é o limite na internet. Porque assim, as pessoas criam um monstro na internet, porque falam, eu não manjo de tecnologia. E eu te falo, você não precisa manjar nada de tecnologia. Então assim, a tua mãe tá... né? Exato, a tua mãe está no Instagram, minha mãe está no Instagram. Então, assim, o povo chegou no Instagram. Uma vez que você sabe mexer no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, é quase que o suficiente. O que você precisa agora é ter sacadas. Eu vou dar um exemplo. Essa época, Vamos lá, primo, o que você tem a dizer para aquela galera que tem receio de entrar no mundo digital? Olha, era exatamente o que eu estava falando, por ser bastante amplo e complexo. Eduardo Stark, meu primão. Ai, que maravilha. É exatamente isso que eu estava falando, Eduardo. É exatamente isso. Então, tem pessoas que têm medo de se lançar porque acham é muito complexo. A internet, tem muita gente fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu vou dar um exemplo. Conheço uma padaria. Muitas padarias estão fechando, estão tendo problema. Não só padaria, como muitos comércios vão ter problemas. Quem vai se sobressair? É quem tiver a sacada, a inteligência. Porque o que acontece? Você não precisa manjar de tecnologia, você precisa ter a sacada, como eu falei.
Então, a padaria, muitas padarias estão fechando, isso é um exemplo real que aconteceu aqui acho que em São Vicente. Aí, o que acontece? A pessoa estava tendo uma queda, essa padaria, e falou assim, bom, eu vou manter os funcionários que fazem os pães, eles eu mantenho, e os balconistas, o que eu faço com eles? Eles precisam trabalhar. Aí ele pensou, não, vou fazer o seguinte, já que não pode, as pessoas não podem vir, e tem que fechar as portas, o que eu vou fazer? Se bem que a padaria pode deixar aberta. Eu vou fazer entrega a domicílio. A domicílio. As pessoas não querem sair de casa. E aí eles divulgaram no Instagram do jeitinho deles, sem uma arte bonita, do jeitinho deles. Entrega a domicílio. WhatsApp. Todo mundo tem um WhatsApp. Aí o que aconteceu? As pessoas não querem sair de casa. Olha, dá para você entregar? E eles começaram no quarteirão. Dá para você entregar aqui na minha casa? Aí o que eles fizeram? Os balconistas colocaram para entregar a pé ou de bicicleta. Aí então, a pessoa do quarteirão ali, a casa número tal, tem um pedido de 10 pães. Aí o balconista colocava 10 pães, saía com uma sacolona, bem como era lá antigamente. Ia lá e entregava de porta em porta. O que aconteceu? Estava fazendo isso, eles, convergiram a curva, começaram a crescer, crescer, crescer. Em menos de uma semana, 2 semanas no máximo, eles estão fazendo mais fornadas do que faziam antigamente. Eles nunca faturaram tanto dentro da área de pães, assim, nunca faturaram tanto. E eles estão precisando, se eles faziam 3 fornadas no dia, aí eu já não sei, eu sei que eles dobraram a fornada e eles não param e estão contratando em época de crise. Aí eu te pergunto, eles manjam de tecnologia? Não. Sabem fazer arte? Não. O que eles tinham? Eles estavam em crise? Sim. O momento era adverso? Sim. O que eles tinham? A sacada, a visão. Pegaram, olha, eu vou fazer do meu jeito. Sacada no sentido até de entender qual era a dor do público deles, né? Eles qual é a dor? Que compra pão, ele não podia sair de casa. Então, se eu conheço o meu público, sei qual é a dor dele, eu posso... Aí vem as ideias, né? Aí vem a sacada. As ideias, toda crise, sempre alguém vai sobressair na crise, né? Tem uma frase que é muito clichê, todo mundo usa, mas ela representa maravilhosamente bem e vou me permitir repeti-la, que é, na crise, uns choram, outros vendem lenços, né? Eu sei que é clichê, muita gente usa, que é clichê, mas essa frase ela é maravilhosa, porque enquanto algumas padarias tiveram seus problemas e a gente se sensibiliza por isso, a outra teve a sacada, não vou mandar meus funcionários embora, eles dependem de mim, só que eu não tenho recurso, como que eu vou fazer? Eu vou botar eles para entregar. Eles começaram a entregar de quarteirão em quarteirão. Eles estão tendo que fazer entregas quase que para a cidade toda. Sabem fazer arte? Não. Precisou de uma arte maravilhosa? Não. É bom ter uma arte maravilhosa? Com certeza. Mas é melhor ainda que você traga o conteúdo relevante, a informação correta para aquilo que as pessoas precisam. Exatamente. O conteúdo, né, falou da questão da dor do público dele, né? Entendendo que o público dele não estava querendo sair de casa, né? Disse o que ele queria ouvir, no sentido de, eu entrego na sua casa, né? Apresentou a alternativa simples, é mais ou menos isso. E esse é o mundo do online, assim, e essas são as possibilidades que a gente tem, e aí essa live aqui é muito para vocês pensarem, assim, poxa, o que eu estou fazendo nisso? Quanto eu tenho estudado o meu público, o quanto que eu tenho verdadeiramente estudado o meu público, e o quanto que eu estou abrindo a minha mente para no sentido, poxa, eu não consigo resolver a questão presencial. O que eu posso fazer online pelo meu público? O que eu posso fazer? Sim. Então, e isso é muito uma questão também para as pessoas pensarem, uma questão comportamental de mentalidade. Só usa mindset, né? Porque é você parar de reclamar e começar a perceber. E, poxa, tem gente que vai, por exemplo, aqui no elevador, no meu prédio, um monte de gente ficava passando no elevador e ficava reclamando, cara, vou apertar esse botão aqui, cheio de vírus aqui, não sei o que lá, tal. Alguém parou de reclamar, de olhar o botão do elevador cheio de vírus e botou um bagulho de álcool gel que pendura na parede do elevador. Então agora as pessoas têm agora no elevador aqui do prédio um negócio que você põe lá e você põe álcool gel. Pois é, cara. Apertar o botão. Então, em vez de reclamar, a gente tem que perceber isso e olhar as oportunidades que tem a ver com o nosso negócio. E, exatamente. Poxa, se o pessoal pode sair de casa, o quanto que eles pagariam para mim poder fazer o que eu estou fazendo, só que na casa dele? Ou de forma online? E, quando você vai ver, você alcança um público sempre muito maior do que você alcançaria vindo até a sua casa. O bistrô das
empadas, nós temos tido essa experiência. Estamos entregando as empadas e torta. O público aumentou. Olha aí, ó. Olha aí. Parabéns, viu, Bistrô das Empadas? Parabéns, isso mesmo. E isso é uma tendência que provavelmente não vai terminar. As pessoas, essa comodidade, as pessoas vão abraçar isso, porque é muito prático você receber as coisas em casa, alimento, né? A Cris falou de alimento congelado. Então são coisas que as pessoas vão, pelo tempo de quarentena que a gente está, né? Já 2 semanas, as pessoas vão se habituar a fazer essas coisas, vai virar um hábito. Então, as pessoas, você tem que trabalhar agora para fazer com que as pessoas criem o hábito de consumir o teu produto de uma forma diferente. Se você ficar ausente, as pessoas vão criar o hábito de não usar mais o seu produto. E aí, depois, para você retomar o mercado, Ah, é vai ser muito mais difícil. difícil. E a rede É social está difícil. à disposição disso. Você pode se relacionar, contactar, fazer lives para poder gerar conteúdo, né? Fazer pequenos posts. As pessoas precisam entender isso. E aí, quando você entende o seu público, fica muito mais fácil, né? Muito mais prático de você dialogar e fazer uma postagem até patrocinada com valores baixos, né? Com 10, 15 reais. Você patrocina uma postagem no Instagram, no Facebook, no Instagram, qualquer rede social. Só que você, conhecendo o teu público, você consegue dizer para o Instagram, eu quero uma mulher, eu quero Exatamente. da idade de 30 a 40 anos. Eu quero que more nesse bairro. Você consegue dizer tudo para o Instagram e ele vai mandar a tua mensagem só para o teu público, só para realmente Isso é quem tem importante, hein? interesse em você. Isso é Então, conhecendo o teu importante. público, você consegue ir mais direto nele, na rede social. E ele diz para você quantas pessoas clicaram, quantas pessoas não clicaram. Então, não tem como você não ter resultado. É só você realmente botar a mão para rodar, fazer a coisa acontecer. Exatamente. Isso é importante, ó. Porque assim, para quem não sabe aí, patrocinar e impulsionar, o Facebook, o Instagram, ele te permite você dar um valor, você paga um valor para ele, você escolhe. Tem gente que patrocina com R$ 2, não sei se com R$ 1 ainda dá. Eu já vi um tempo atrás dava, não lembro. Acho Mas que é até 5, 6 reais. 5, né? Acho que tem um limite aí. É, Eu já consegui 5 ou 7. antes. Eu não lembro qual é o valor mínimo, mas é um valor bem irrisório, né? Então, por exemplo, uma padaria ou para uma empresa, assim, patrocinar com R$ 7, uma promoção não é nada, né? Antigamente, para fazer anúncio, você tinha nas listas amarelas, ou rádio, televisão era uma fortuna. Então, o que que acontece? As pessoas, eu já vi pessoas falando assim, mas eu coloco R$ 50 e não vejo resultado. Eu vou falar por quê. Você tocou um assunto muito... Mínimo 5, é isso aí, Thiago, valeu. O que que acontece? As pessoas às vezes patrocinam, então, por exemplo, uma padaria, como a gente está falando de padaria, ou então a Empório das Empadas. É Empório? Eu não lembro, desculpa, a pessoa das empadas aí. Ela vai patrocinar. Vamos dizer que ela coloque R$ 100 e não configura. Esses R$ 100, se você não configurar, por padrão, o Facebook ou o Instagram, ele vai soltar para o Brasil inteiro. É. Só que você não vai entregar para o Brasil inteiro, pelo menos eu acho que não, né? Então você está numa região, você não vai entregar para o Brasil inteiro. Então você está gastando dinheiro para ele divulgar seu conteúdo lá no Amazonas, em Rio Grande do Sul. Então, porque cada divulgação tua, vamos dizer que você colocou R$ 100. Cada divulgação sua, cada vez que a rede social leva teu conteúdo para outra pessoa, ele está te consumindo um valor. Depende muito, esse valor muda. Pode ser que seja centavos, R$ 1, 30 centavos, 2 centavos, vai depender muito e aí é um outro assunto. Então, cada vez que ele vai levar o teu conteúdo, daqueles R$ 100 que você investiu, ele está te cobrando uma taxinha, até bater os R$ 100. Então, ele está te levando o teu produto para o Brasil inteiro. Só que você não vende para o Brasil inteiro. Então, aí as pessoas falam, coloquei R$ 100, não deu resultado. Não vai dar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que configurar quem eu quero. Se é uma empresa que vende pães, ou então das empadas, eu vou querer homens, mulheres, crianças, adultos. Então, quem vai comprar é criança. Se não for criança, você já elimina. Você coloca entre 15 a 40 anos, 60 anos. Homem compra, mulher compra. Aí é uma questão da empresa. Eu não vou saber te responder de imediato. É você que tem que fazer análise, porque você tem que conhecer teu público. São homens e mulheres. Então, homens e mulheres. Qual é a maior taxa? De 15 a 30 anos, 40 anos. Eu vou colocar entre homens e mulheres entre 15 a 30, 40 anos. Aonde eu alcanço? Eu alcanço só a minha cidade. Então, eu afunilo para ele mostrar só para as pessoas da minha cidade. Então, quando ele pegar esses seus R$ 100 investido, ele vai começar a mandar para todo mundo dentro dessa região. E aí você vai ter mais sucesso. Porque se eu estou aqui, eu moro em Praia Grande, eu vejo um anúncio de uma empresa que vende pão, uma empada, lá do Rio de Janeiro.
eu nem vou clicar, eu não vou receber, né? Agora, se a empresa for... Mas o cliente, mas você vai estar pagando para ele assistir, para ele ver o teu anúncio, mesmo ele estando no Rio de Janeiro. Só que se eu Essa é a vi o importância de anúncio, configurar. exatamente, se eu vi um anúncio de uma empresa, de uma padaria, lá do Rio de Janeiro, e que foi pago, se esse anúncio foi pago, eles estão gastando dinheiro para eu ver. Só que eu não sou o público deles. Então, assim, por isso que você tem que entender teu público, entender a faixa etária, classe social, região. Agora, se eu vendo conteúdo, que nem nós usamos exemplos aqui, um conteúdo digital, e o meu público está no Brasil inteiro, beleza, solta para o Brasil inteiro. Mas entenda, Brasil inteiro é muita gente. Entenda. Brasil inteiro o quê? Quais são as características? São empresários? São mulheres? São homens? Mesmo que seja o Brasil inteiro. São idosos? Crianças? Adultos? Vocês entenderam? É mais ou menos por aí. Muito legal. Nossa live está acabando. Deve estar faltando 10 Poxa! minutinhos para acabar. Caramba, foi Mas muito acho que já bom. deu para entender. A gente acabou focando. A gente tinha algumas outras coisas que a gente queria falar. Então a gente faça outras, né? Já tem bastante coisa aí para poder comentar com o pessoal. E Se você é a outras linhas favor, comenta aí, que a gente passa outra. Eu a te gente convido faz para uma minha. outras. É verdade, me chama para uma sua, a gente vai andar a ver. E vamos continuar falando disso, mas eu acho que eu já consegui entender um pouco na prática como é que é o processo de você se divulgar na internet, né? Não basta simplesmente estar lá presente, você tem que conhecer o teu público, e conhecer o teu público vai te ajudar a fazer o patrocinado, vai te ajudar a gerar conteúdo que seja relevante para o teu público. Então, estude, foque em entender o seu público. Isso vai fazer muita relevância para você. Vamos tirar um print aí dessa imagem? Dá um sorriso aí, Jardel. Quem quiser tirar também um print, compartilhar. Obrigado, Jardel, por estar aqui com a gente. Valeu pela força, obrigado pela atenção, por todo o conteúdo que você deu. Tenho certeza que a galera viajou muito.